Boa tarde a todos. Para avisar que tem o QR Code para ouvirem a sessão em inglês. Vamos então dar início a mais uma aula aberta do programa Não Foi Cabral e hoje temos a honra e o prazer de receber o artista Francisco Vidal, ao qual dou as boas-vindas em nome da Escola das Artes e que passo a apresentar. Nascido em Portugal, com descendência angolana e cabo-verdiana, Francisco Vidal é licenciado em Artes Plásticas pela Escola Superior de Tecnologia de Arte e Design das Caldas da Rainha e mestre em Fine Arts pela School of Visual Arts da Columbia University, Nova York. A sua obra faz-nos viajar por terras quentes, às raízes, na presença de linhas que se desenham firmes e caligráficas, num jogo com esquemas cromáticos intensos, uma energia que nos transporta para a espiritualidade e espaços poéticos, vibrantes, sem fronteiras, na relação do eu com os demais, pelo retrato de uma forma de estar cultural. Entre a pintura, a escultura, a instalação e a performance, que arrisca afirmar muito autobiográficas, é estabelecido um diálogo positivo fruto da reflexão, sem confluência com a diversidade cultural, em confluência com a diversidade cultural, sem evitar conotações políticas, sociais e históricas presentes nas várias sociedades. Destaco a linguagem codificada das pinturas e dos desenhos, de múltiplos plenos que extravasam a bidimensionalidade, com formas evolutivas de expressão que se traduzem na liberdade do gesto e na manifestação complexa de significações. Os retratos de heróis, entre eles amigos, DJs, heróis de luta da independência, personagens da história de arte, entre outros, retratos de figuras imponentes de valor singular. De alicerces assentes nas raízes culturais, as cores quentes e ricas marcam os seus trabalhos que bebem da leveza da música, com uma diversidade de ritmos e influências entre a cultura hip-hop dos anos 80, a banda desenhada, os padrões africanos, a poesia, etc. Expôs no pavilhão de Angola, na 56ª Bienal de Veneza, o projeto de pintura Utopia Luanda Machine. Está representado em várias coleções públicas e privadas e expõe regularmente em contexto nacional e internacional desde 2005, ano em que foi selecionado para a EDP Novos Artistas. Em 2013, foi um dos 10 artistas incluídos na série de documentários Geração 25 de Abril, de Abílio Leitão e Alexandre Melo. E hoje teremos a oportunidade de conhecer com maior profundidade esta sua forma de ver o mundo, que se deixa levar pelo vento, sem querer marcar uma posição no que está socialmente estabelecido como ser vencedor ou ser vencido, em que os heróis são outros, e não os retratados suspensos nas paredes da cultura do culto. Estabelecendo a relação com o programa Não Foi Cabral, termino citando o próprio numa entrevista à Lusa. Eu nasci num Portugal que vai do Minho até ao Algarve, não vai até Timor, mas sou descendente de um pai e de uma mãe que vêm de outros territórios que eram chamados colónias. Muito obrigado, Francisco, e a palavra é sua. Obrigado, bela história. E eu tenho que começar por agradecer por estar aqui a falar convosco uma segunda vez. Já estive aqui há uns anos, 1 ou 2 anos, e pensei que nunca mais me chamassem. Me chamaram, portanto, aconteceu qualquer coisa. Hoje, se calhar, falando sobre pintura, acho que aquilo que disseste foi incrível e todos ouvimos. E se calhar vou tentar fazer outro exercício aqui, que não pensar na pintura ou no desenho que eu faço, mas vou tentar pensar numa coisa que me aconteceu ao preparar esta vinda aqui, que de outra vez não preparei, esta vez preparei bastante. Já estou há um mês a estressar com isto, portanto, não é isto, é esta aula. Estou com vertigens, porque isto é muito alto aqui atrás, portanto eu vou-me pôr mais para aqui. E é exatamente sobre esta pequena deslocação que eu quero falar hoje. Trouxe muitos papéis aqui, daqui a bocado vou passar alguns, mas agora queria mesmo só falar sobre esta deslocação que fiz, assim, para ter menos vertigens e que dê uma perspectiva mais próxima de vocês,
de olhar para a minha cara, que também não é fácil, mas estou mais próxima de vocês, isso para mim é muito importante nestas conversas, mesmo quando estou sentado desse lado e também quando estou deste lado, que tem a ver com... Estava a falar no texto que escrevi sobre os heróis e sobre a maneira como nós nos relacionamos com os heróis e se calhar eu queria falar mais sobre esta mudança de ponto de vista. O ângulo não mudou assim tanto, mas com a desculpa das vertigens estou a falar sobre a mudança de ponto de vista. E então não foi Cabral, acho que é exatamente a tentativa de mudança de ponto de vista e então esse é o exercício que eu gostava de fazer aqui hoje, que, por exemplo, quando me foi feita a proposta de pensar sobre esta frase, não foi Cabral, eu pensei logo em Cabral, no Amílcar Cabral, não é? E que é o meu ponto de vista de sempre, porque a minha mãe é cabo-verdiana, e então eu nasci com as histórias da minha mãe a falar sobre a passagem do espaço colonial, onde ela nasceu, para o espaço da liberdade, o 25 de Abril, amanhã, e também esta noção de capacidade de perceber o presente, o passado e o futuro, quando a minha mãe conta estas histórias. E então eu decidi que a minha apresentação ia ser hoje, porque amanhã é o 25 de Abril. Na próxima vez não vou fazer isto, porque eu até gostava de estar em Lisboa amanhã. São os 50 anos do 25 de Abril e teria sido importante ver a cidade, medir a cidade, sentir a cidade, já que eu nasci em Alcântara. Mas não, vou estar aqui no Norte, e então fiz este movimento outra vez de perspectiva, não é? Em relação à data da manhã. E outra vez este voltar ao exercício da mudança de perspectiva. A maneira de eu falar é circular, anda sempre assim. Portanto, e depois eu tento subir para um estágio mais elevado da ideia que eu estou a tentar propor. Depois de nós andarmos assim à volta, se a imagem for suficientemente formada, eu subo um nível visual para mim, como se estivéssemos a fazer, modelar cerâmica, a fazer subir um jarro de cerâmica. Então eu gosto muito de falar desta forma, que assim parece que estou a fazer escultura e é mais fácil para mim. Também é mais fácil falar com as mãos do que falar com a boca, porque assim penso que estou a desenhar. E então estas mudanças de perspectiva são também a maneira como eu uso a minha inteligência e posso pensar, sou uma pessoa inteligente porque estou mesmo a usar a minha inteligência como se fosse uma caneta, não é? E então eu gosto muito de fazer estas mudanças de perspectiva em espaços pequenos e simples, como, por exemplo, usar a minha inteligência como se fosse uma caneta. Eu digo que vou usar a minha inteligência, então pareço uma pessoa inteligente. Não, porque uso com a minha caneta, que é uma coisa simples. E também é por isso que vocês estão a falar comigo e estão a ver a minha cara, porque senão iam ver as minhas imagens, o meu trabalho, a pintura, a escultura. E seria muito interessante ver isso num espaço tão grande. Eu gostava. A próxima vez que eu vier cá, se me convidarem, eu vou projetar um vídeo, é mais fácil. Eu vou pedir para ter os meus amigos têm uma banda de jazz lá embaixo e ter uma experiência de ópera, porque dá. E então, nestas mudanças de perspectiva, fui obrigado a pensar desta maneira, porque tenho um pai de um país e uma mãe de outro, sendo que eles nasceram portugueses nas ex-colónias. Portanto, eles nasceram num país que é o meu hoje em dia, mas que antes de eu nascer tornaram-se em duas perspectivas diferentes, que tinham uma perspectiva que era colonial. E é por isso que quando me propuseram não foi Cabral, foi Cabral, sim senhora, e cortei o não foi Cabral,
Uau! Não foi Cabral e pus foi Cabral, Amílcar Cabral. E então, Pedro Álvares Cabral, Amílcar Cabral. E devo dizer que estar aqui hoje obrigou-me a voltar a estudar os textos do Amílcar Cabral, o discurso dele, porque a primeira vez que eu estudei, a primeira perspectiva que tive sobre os textos do Amílcar Cabral foi, eu tinha 20 e poucos anos, e ler mesmo, e também comecei a ler porque na altura era um jovem artista, e então a sociedade portuguesa começou a perguntar-me: mas tu como é que tens essa cor? Eu disse: sou cabo-verdiano, angolano e português. Mas não sabia o que é que estava a dizer, não sabia bem qual é que era o conceito de ser angolano, cabo-verdiano e português. Português sei, porque nasci em Portugal. Mas angolano e cabo-verdiano também sei, porque vem através... São perspectivas do meu pai e da minha mãe, das famílias deles. Mas eu, como jovem adulto, não tinha estudado as histórias dos países do meu pai, dos meus pais. E então, agora, vir aqui uma segunda vez, eu tive mesmo que estudar, porque o Amílcar Cabral. Então estudei bastante, uns 10 dias a ler, a ver vídeos e etc. Podia estar a projetar ali, só que não estou, porque houve uma mudança de perspectiva, que foi, eu realmente fui ao site da escola e vi, não é o Amílcar Cabral, é o Pedro Álvares Cabral. Eu, ok, pronto. E de facto eu tenho uma relação com o Pedro Álvares Cabral desde a primária, e com o Amílcar Cabral desde o momento em que me tornei jovem artista. Portanto, se calhar o nome Amílcar é mais recente para mim e o do Pedro Álvares Cabral mais, na minha educação, mais antigo. Mas a proposta de exercício que eu estou aqui a fazer para vocês é que vocês percebam este meu erro. Peço muita desculpa. Não foi por desrespeito ao estudo que está a ser feito, nem à estrutura e ao trabalho de toda a gente que está aqui. Foi exatamente por a dificuldade minha em sair do meu corpo e da minha perspectiva. Então, eu sou cabo-verdiano e angolano. Amílcar Cabral sempre a acontecer no meu pensamento estético, ético, político, etc. O Pedro Álvares Cabral, eu tenho mais dificuldade porque está perto da Coca-Cola, do Pai Natal, não é? Um senhor de barbas que há muito tempo fez uma situação qualquer e eu li e educaram-me. Os meus professores passaram-me esta informação como importante para o meu estado físico de português, porque eu tenho esse estado, como também tenho o angolano e o cabo-verdiano, sempre a acontecer. Portanto, eu posso discutir comigo e ter aquela imagem dos desenhos animados, o diabo e o anjo a serem a minha consciência e a ajudarem-me a ter uma narrativa que seja interessante, porque tenho o bem e o mal aqui, ao pé das minhas orelhas, a dar-me perspectiva. E vertigem ou base de pensamento e base de cultura e etc. E então, este exercício para mim é muito importante porque eu, como português, percebi a certa altura que o meu conhecimento sobre o mundo, o globo, era muito limitado a ser europeu também. Só que eu, como português e europeu, também sabia que era cabo-verdiano e angolano, africano. E então, por fazer estas mudanças de perspectiva que são necessárias quando tu tens uma história de deslocação, de imigração, de guerra civil, de qualquer evento que te obriga a sair do teu país, do teu continente, da tua aldeia, ir para a cidade. E estes eventos podem ser a guerra, a pobreza, a fome, a curiosidade,
o estudar, o precisar de estudar em sítios diferentes e etc. Agora chegou aqui o Canoelas e ele presenciou a minha migração primeira de Lisboa para as Caldas da Rainha. E foi muito importante essa migração. Obrigado, Hugo, por vires no momento certo, combinámos. Ele chegou atrasado, mas numa outra perspectiva, chegou na altura, no timing do jazz, do free jazz, da liberdade, que é aquele timing da dica. Olha, agora és tu a tocar, agora é o outro a tocar e agora é o outro a tocar. E então, aproveitando esta perspectiva para a América e do free jazz, do pensamento livre, permitiu-me a mim também conseguir ter aquela mania do culto da personalidade, sendo um artista, tendo a minha presença, o meu ego exacerbado em esteroides às vezes quando é preciso, mas também tive que aprender, antes de ir para a escola das Caldas, a ter outra perspectiva, que é, pronto, agora vamos ser um bocadinho mais humildes e desta vez não assino eu porque está outra pessoa a assinar, ou outro motivo qualquer de respeito pelo outro, não é? E então é por isso que eu estou a propor esta perspectiva aqui na Universidade Católica do Porto, para tentar... É um exercício que eu faço porque fui obrigado a ter esta perspectiva que também depois obrigou-me a migrar várias vezes, ir para as Caldas da Rainha, ir para Berlim, Nova Iorque, a terra do meu pai, Benguela, Luanda, o Brasil, São Paulo, todas as cidades que eu sempre adorei porque chegaram a mim através das histórias, não é? Dos documentos, das imagens. E essa situação, este exercício de mudar de perspectiva, como por exemplo os retornados que vieram de Angola e de Moçambique, eram 500 mil e vieram no espaço de 4 meses, 3 meses, 1 mês, uma situação muito rápida. Eu não, porque eu já nasci cá, mas o meu pai e a minha mãe fizeram parte dessa ponte aérea, chamou-se assim, e tiveram que mudar de perspectiva também de uma forma agressiva. E é um exercício que não é fácil, porque tem a ver com a experiência, mas que na aula de desenho nós fazemos isso, aprendemos através da relação mão-olho, a inteligência mecânica, a inteligência intelectual. Portanto, na sala de aula na Escola das Artes é fácil ter exercícios que nos propõem isto, mudar de perspectiva. É por isso que eu estou a fazer também isto aqui convosco, porque vocês também têm essa educação. Agora, eu sei que é preciso fazer este exercício de mudança de perspectiva, de olhar, de tentar pôr os nossos pés nos sapatos do outro, hoje em dia, porque estamos com muita guerra, muitos conflitos, e uma das coisas boas que nos acontece quando nós conseguimos fazer esta mudança de ponto de vista nós temos mais ferramentas para ser tolerante e para usar um valor, uma capacidade humana que é muito importante, que se chama empatia. E então é muito importante para pessoas que emigram, que mudam de cidade, de país, conseguirem não só ter a capacidade empática com a cultura que as recebe, como também conseguir que a cultura que as recebe tenha empatia sobre a sua forma. Isso aconteceu-me quando fui
eu saí de Lisboa, fui para as Caldas da Rainha, aconteceu-me nas Caldas, mas aconteceu da mesma maneira quando fui para Berlim, e depois quando fui para Nova Iorque e quando fui para Luanda também, quando vivi na terra e nos códigos do meu pai. Ajuda-nos muito a nós, como seres, como indivíduos, a conseguir, por exemplo, falar em público, como eu estou aqui a fazer, porque temos relação com os outros seres humanos e com a perspectiva diferente que é o mundo fora da nossa cabeça. E então é por isso que eu proponho este exercício de mudança de perspectiva. E eu não sei se vamos chegar, se vai ter sucesso o exercício, mas eu sei que um dos fatores de sucesso ou melhor, dizer que aconteceu o sucesso é se no final desta proposta que eu estou a fazer aconteça em Portugal uma troca de perspectiva, eu acho isto, eu acho aquilo, uma conversa. Porque aqui em Portugal, nestas situações de conversa, não costuma haver discussão. Não há, eu acho que aquilo que tu acabaste de dizer é uma grande estupidez, por isto e aquilo e o outro. Ou eu estou contigo porque também passei esta situação. Ou então, o que costuma acontecer mais são os yes men. Eu ter aqui uma série de yes men a dizer que sim. Isso acontece na política portuguesa. Agora, isto que eu estou a fazer aqui também, este exercício de mudança de perspectiva serve também, é importante, eu não me sinto nada à vontade, nem a fazê-lo e a propô-lo, mas tenho que o fazer, porque estamos com um pensamento muito medíocre político aqui em Portugal, que permite uma série de discursos demasiado simples e com demasiadas imagens do passado que não são construtivas do futuro que nós sonhamos em português, como eu estou a falar em português e estou a ser traduzido, que eu acho muito incrível, porque está-me a dar essa perspectiva. Estou a falar português de Lisboa, mas sei que estou a ser traduzido para inglês. Portanto, eu estou já a ter... Está-me a acontecer essa mudança de perspectiva neste momento em que estou a falar contigo e a fazer esta ponte e percebo que estás a ouvir em inglês. Isso para mim é importante, interessante e também agora neste momento está-me a fazer entrar, quando o Canoelas entrou também, nós podemos pessoalizar aqui deste lado. É muito difícil neste lado falar e conseguir olhar nos olhos das pessoas. Mais vale sentir a massa toda, é mais fácil sentir a massa toda, porque senão vamos ter mesmo que entrar em troca com eu estou a sentir-me em inferioridade numérica e se eu tivesse uma atitude bélica nesta tentativa de empatia, eu ia perder a luta completamente. Só que eu não estou com uma atitude bélica, estou a tentar fazer este exercício e em mim já estou a receber. Também porque eu tenho truques de professor, que eu dei 3 semestres de aula, então já fiz isto umas quantas vezes. Se bem que costuma ser na aula de desenho, costuma ser com riscadores ou tintas, então é muito fácil para mim fazer ténis, né? Jogar ténis. Então é por isso que eu volto outra vez a sublinhar que estamos a fazer um exercício de desenho, não é? Estamos a fazer um exercício em que agora eu estou-vos a desenhar neste ponto, mas vocês estão-me a desenhar deste ponto,
mas eu posso me sentir que estou na audiência e vocês estão neste lugar. Então não foi Cabral, não foi Cabral que me ensinou isto, mas foi Cabral que me ensinou isto também, o Amílcar. Porque quando ele decidiu que a cultura da guerra era uma cultura que seria a mais importante naquele momento para os povos de Cabo Verde e da Guiné, ele decidiu que a cultura da guerra era uma cultura boa. E foi exatamente este ponto que me fez não continuar o estudo de Cabral quando eu tinha 27 anos e estava na fase da minha carreira em que sou um jovem artista. E então eu estudei brevemente, fiz umas serigrafias com a cara dele, uns retratos, e quando cheguei à parte em que ele diz que a cultura de guerra tem a capacidade de também fazer evoluir os povos, eu apenas risquei, porque eu fui educado em paz, né? Então, numa cultura de paz, nasci em paz já. E então eu com 20 e poucos anos não tinha capacidade de mudar a perspectiva, assim, este pedacinho só, e perceber o que é que ele estava a dizer. Porque fui educado desta forma, em paz. Os bombistas, quando vão fazer o seu trabalho, também não podem olhar, não podem reconhecer a cara. Não é bom para a técnica de se rebentar o seu próprio corpo, olhar para as pessoas que vão ser rebentadas, vocês. Porque senão há laços emocionais a acontecer da relação humana, não é? E então os bombistas têm técnicas de não pessoalizar, que é exatamente aquilo que eu estou a fazer, a técnica ao contrário. Às vezes vocês são uma mancha, outras vezes eu estou mesmo a ver os vossos olhos. E então este exercício é um exercício de ver, também de ser visto, é um exercício de escrever e de ler também. E é um exercício de ouvir e de falar também. Portanto, voltando ao círculo, se no final deste exercício nós conseguirmos comunicar mesmo, talvez eu tenha conseguido pensar que tive o objetivo concluído do exercício, com sucesso. Mas eu também não estou muito preocupado com o sucesso do exercício. Que tenha sucesso. Estou preocupado em propô-lo, em propor o exercício e em aprender com ele e em depositar algumas ideias que eu acredito que são positivas para outros exercícios de comunicação, de ter ideias e transmitir ideias. E então eu penso que este exercício teria sido muito bom na altura colonial, em Angola. Cabo Verde é muito diferente, o pensamento e a relação. E eu falo destas duas experiências, né, pai e mãe. Por exemplo, hoje, ou melhor, neste momento, o meu amigo fotógrafo, artista Délio Jace está a expor em Lisboa uma exposição que se chama As Colónias vão ser países. E este é um momento em que eu vou pôr uma música. Estão prontos? A internet aqui não há. Sim. Isto é um objeto que é muito normal os africanos andarem com ele. Chama-se coluna. Nos anos 90 era um tijolo. Era um tijolo que se usava. E então eu, como gosto muito de poder mudar de perspectiva, agora
assim sem microfone e espero não estar a dificultar. Estou a dificultar porque estas coisas são gravadas a tradução. Maybe I can speak my very bad English also without microphone. Pronto, não vou improvisar tanto, mas vou pôr a música, está bem? Que é importante, esta música e que acho que diz não foi Cabral, ou pelo menos está nesse pensamento e ajudou-me a mim a pensar sobre está aqui. Deixa lá ver. Nice. Moçambique e Angola.
numa relax, numa tranquila, numa boa. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Lendo os livros da cultura racional. Lendo os livros da cultura racional. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Dark Maia. Andar café eu vou, café não costuma falhar. 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 Obrigado, Ministro. Então, aproveitando até, foi uma sorte. Tenho aqui estas duas mãos. Este exercício, eu não faço fotografia, mas são fotocópias, como o resto é fotocópias também. E é um exercício que é igual a este, chama-se Mãos Livres, é um exercício sobre como fazer fanzines. Eu fiz isto no dia 20, antes de fazer este exercício, com estes miúdos, são desenhadores, tenho mãos incríveis, bonitas, 13 anos. São miúdos que já sabem ler e escrever desenho de uma forma incrível, que fizeram-me pensar que ia dar mal e depois eles ensinaram-me coisas incríveis, não é? E deram-me também estrutura para vir aqui falar convosco desta maneira, porque eles tiveram a aprender um bocado disto. Está aqui o fanzine. O fanzine é este. Está aqui, já está. Ou este deve ser um master. E basicamente o que eu ia ensinar aos miúdos era a paginar. Eu não sou muito bom a paginar, ainda uso fotocópias, talvez. Ia-lhes ensinar a fazer isto. Só que agora gostei muito mais de paginar desta maneira. Acho que está bem. E pronto, quero destacar este aqui. 25 de Abril começou em África. Não é uma ideia minha, parece que é uma ideia minha e fica muito farto assim quando eu levanto desta forma, mas foram dois amigos brancos meus portugueses que me disseram para escrever isto. E eu pus no Instagram e tive uma data de likes, portanto funciona. O pessoal está a pensar bem. Eu não devia ter dito dois amigos brancos, porque eu sou colorblind nessa direção e nós já devíamos ter evoluído. Eu também, essa coisa, mudando a perspectiva de chamar preto e branco, né? Não é muito agradável. Branco, preto. E então acho que estou a chegar aos pontos. São estas mudanças. Sorry.
São essas mudanças de maneira como nós falamos, de maneira como mostramos as nossas ideias, e que eu quero ir nessa direção neste exercício que estou a propor. O exercício tem uma estrutura guerrilha do Amílcar Cabral. A guerra foi feita de forma toque e foge, havia um objetivo, tocava-se nesse objetivo e fugia-se para casa, não é? para a fronteira, guerra na Guiné. E então eu copiei essa estratégia do Amílcar Cabral para fazer aqui. Isto é uma guerrilha que eu estou a fazer assim, tá. E depois vou para Lisboa ou para Cerveira. Portanto, é um toque e foge. Em Cerveira, quando fiz este exercício também, mas com miúdos de 13 anos e de 20 e pouco, lá da Escola das Artes de Cerveira, também foi um toque e foge. Não chegámos à parte do fanzine, ficámos só a desenhar, isto porque eles desenham melhor que eu quis ver como é que se faz. Mas pronto, eu consigo também fazer estas estruturas em que desenhamos juntos e pensamos juntos, e é muito fácil fazer com adolescentes, quando eles pensam que nós somos mais velhos e professores vamos ensinar qualquer coisa. Se eles acreditarem nisso, eu também consigo passar aquilo que me interessa, que é um bocado aquilo que está na cara de Salazar. Isso é um desenho de uma criança de 3 anos, mas é um desenho incrível, muito bom. Não sei qual foi, se ela sentiu a energia do ditador e atacou. O Amílcar não teve esse ataque, esse vandalismo ou expressão. E então, o ponto de vista que eu estou aqui, o exercício de mudança do ponto de vista é um exercício muito importante para fazer hoje aqui convosco. É um exercício de guerrilha que através dos estudos do Amílcar Cabral. Eu podia ter posto também qualquer coisa do Salazar aqui nesta aula, mas não me apeteceu. Não consegui. Ou melhor, eu trouxe Salazar cá para a aula porque ouvi muitas pessoas a dizer que estão com saudades do Salazar, aqui em Portugal. Portanto, eu que sou também, embora faça muitos retratos, e faço muitos retratos porque sou contra o culto da imagem desta forma, adoro as estratégias de propaganda política de todos os problemas que aconteceram no século XX. Gosto, por exemplo, da Leni Lichtenstadt, gosto do Plano Picado, gosto muito do espaço da estética, quando esse espaço está perto de outras forças. Mas penso que o espaço da estética é um espaço que permite fazer isto que eu estou a fazer aqui, este exercício convosco, que é um exercício de mudança de perspectiva, de ponto de vista. Eu vou subir lá para cima e vai ser uma coisa, estou aqui em baixo, vai ser outra. Com imagens temos uma situação, com música temos outra situação, e quando eu me afasto da responsabilidade sinto-me muito mais à vontade. E então é uma situação de guerrilha que estou aqui a fazer, sinto que é muito importante. Estou a voltar ao fanzine, ao pensamento de Cabral, ao Amílcar, e estas ações de troca, porque são necessárias. Eu prefiro estar no meu ateliê a pintar flores do que estar aqui a falar convosco. Muito mais, 100 vezes mais. Mas adoro ver os meus amigos. Estão aqui os meus amigos, portanto, retiro aquilo que disse. Estou muito feliz de estar aqui convosco, mesmo. Já não vos vi há anos e é incrível. É muito bom. A melhor escola de artes do país é esta.
Também vos posso dizer que eu sou do Benfica, do Sporting e sou de quem ganha. Pronto, sou um português, angolano e cabo-verdiano, né? Que traição! Bom, também vos posso dizer que eu não reconheço as fronteiras, não tenho não posso ter essa situação de a cozinha é Cabo Verde e os quartos vão ser Angola. Isso não existe. De facto, houve uma agressão em mim, nisto de ter nascido em paz, que foi o único trauma de infância que eu tenho, que foi imposto pela Guerra Civil também, de Angola, mas também imposto pelo pensamento colonial português, nos anos 80. Então, meu pai, que é professor, uma pessoa assim habituada a estes palcos e esta relação, é também por isso que eu sempre fui uma pessoa contra o professor e contra quando temos uma capacidade de projetar tão incrível, eu vou trazer desenhos e pintura, não é? Portanto, ser do contra, sempre fui do contra porque o meu pai é professor. Mas o meu pai também decidiu que eu não ia aprender a língua materna. A minha língua materna não é português, é crioulo. A minha mãe é cabo-verdiana. E então, ele decidiu que eu não ia falar crioulo, agora estou a estudar crioulo, porque estou a estudar Amílcar Cabral também. E então, este Cabral em mim faz muito sentido. O outro, mais antigo, já foi há muito tempo e são imagens tipo Coca-Cola e Pai Natal. Mas este Cabral é importante para mim, não só por ser europeu e africano, mas por ser um ser humano. É uma pessoa que usou a tecnologia da guerra e o pensamento de guerra para chegar à paz e para eu crescer em paz. Não falar crioulo, de facto, foi a única violência da minha infância. Portanto, eu nasci português para ser protegido da guerra civil. Inteligentes, os meus pais. Obrigado. E adoro o meu espaço Tuga, mas detesto o meu espaço de pensamento colonial. Detesto quando eu tenho pensamento colonial. Há pouco tempo, uma artista brasileira e portuguesa, a Hilda de Paulo, explicou-me, agora em abril, mês passado, março, final de março, ela explicou-me o que é, ou formou mais este barro, este levantar do vaso que eu estava a falar há bocado e da conversa circular que vai subindo e como o barro vamos percebendo a forma, não é? Ela explicou-me que o pensamento que fala português, que pensa em português, tem uma série de formatos que são feitos no século XX, no século XIX, XVII, etc., que já não são que já não tem nada a ver com a maneira como nós vivemos. E esses formatos são formatos sempre com uma tendência opressora. Eu vou dar um exemplo. Pronto, o crioulo em mim. E então eu estava a estudar o crioulo em mim, a preparar esta aula, como viram, está muito bem preparada. E levei muito tempo e me empenhei muito, porque eu para o ano quero vir outra vez. E então eu comecei a estudar crioulo. Está aqui nas minhas cábulas da fanzine. Comecei a estudar o crioulo com a Ode Marítima de Fernando Pessoa. Ode Marítima de Fernando Pessoa para Santa Rita Pintor. E aqui no fanzine tenho a parte das cábulas, está aqui em inglês, em azul, não é em inglês, está em azul, que para mim é um bocado de inglês, o azul.
E também marítimo, o azul é marítimo. E está aqui a ode marítima escrita em crioulo. Foi traduzido por um poeta cabo-verdiano, meu amigo, que se chama José Luís Tavares, e é tão bonito, tão bonito, tão bonito, tão bonito. É mesmo muito bonito. É bonito demais. E sexy também, é muito sexy. O crioulo de Cabo Verde é muito sexy. E então, eu como estou a querer investir na minha beleza e na minha sexiness, eu estou mesmo a aprender crioulo de Cabo Verde. E pronto, a minha mãe fala crioulo, eu acho que tenho todo o direito de aprender e acho que o meu pai também não vai conseguir impedir desta vez. E então, eu estava numa conversa de almoço com um artista, um escultor israelita que vive em Cerveira e ele nasceu no Iêmen, então ele tem duas línguas, ele fala árabe e fala também a língua que eles falam em Israel. Obrigado, está a funcionar. E então, ele estava a dizer, pode ser muito complexo esta coisa da língua materna, porque é. E porque, às vezes, se eu falar num sítio demasiado bem a minha língua materna, as pessoas vão pensar que eu sou daquele lado. E se eu falar demasiado mal a língua materna noutro território, as pessoas vão pensar que eu estou-me a armar e sou um espião ou qualquer coisa. Portanto, ele estava a falar dessa situação de ser uma pessoa da fronteira. E eu sou da fronteira também, não é? Porque devia falar crioulo, falo português, mas eu posso falar com sotaque de Benguela muito bem. O meu crioulo é péssimo, mas o meu sotaque de Benguela é muito forte, porque o meu pai isso imprimiu com força. Meu pai andou também na mocidade portuguesa. Portanto, tem esta atitude colona, não é? Tu não vais aprender a língua da tua mãe, é uma agressão. E então o meu amigo escultor disse isso sobre a sua língua materna e eu disse logo, também estou feliz, porque vinha dar esta aula e porque estou a aprender crioulo, a língua materna, a língua da minha mãe. Eu disse na mesa e fiquei muito feliz porque estava a pôr uma coisa interessante e inteligente na mesa, né? Estava a participar, não conhecia a maior parte das pessoas e estava um bocado tímido. Então eu disse, muito feliz, eu também estou a aprender finalmente a língua da minha mãe, a minha língua materna. E quando digo isto, há um amigo meu na mesa que diz assim, Chico, cuidado, eu não sei se crioulo é uma língua materna ou é um dialeto. É uma língua ou é um dialeto, não é materno. E eu fiquei, uau, não respondi, mas magoou-me. Então a língua da minha mãe é um dialeto, não é uma língua. E depois fui-me queixar ao meu professor, ao José Luís Tavares, e disse-lhe, José Luís, estava no almoço e disseram-me isto assim, a língua da tua mãe é um dialeto, não é uma língua. O José Luís disse-me assim, porra, Chico, esses gajos que têm a mania de nos manter nesse atraso de há anos, lá ao fundo, lá no tempo de antes do Cabral, esses gajos eu já não os educo. Já não tenho tempo, nem paciência, nem energia, nem vontade de os educar. Esses gajos eu bato. Bato. Foi assim que eu percebi o que é que o Amílcar Cabral queria dizer com a cultura da guerra. Porque o poeta já não quer, com a ajuda da Cesária Évora, do Bana, do Tito Paris, que cantam de uma forma incrível, até o Bonga canta em crioulo, muita gente canta em crioulo, não é? É uma língua linda, sexy, bonita. Mas este meu amigo, armado em atrasado mental, ou atrasado, não sei das que, atrasado
do tempo, ou atrasado do que fosse. É meu amigo, eu também estou muito chateado porque ele é meu amigo, né? Porque senão, se calhar, apenas me afastava, porque eu aprendi desde pequeno que falar com pessoas que não têm a capacidade de mudar a perspectiva um bocadinho, se tiverem com vertigens, ou se quiserem falar de uma maneira, falar com crianças, né? Ou falar com mais velhos, temos que, ou com alunos, ou com professores, ou desenhar com palavras. Não é importante ter esta possibilidade de tentativa de perceber o outro. E então eu disse ao meu professor, não, eu por acaso até estou ainda a tentar ensinar qualquer coisa, esses atrasados, estes tugas. Ele também nasceu aqui, mas tem 2 pais cabo-verdianos. Badios, Cabo Verde, falam um crioulo rachado, um crioulo diferente da língua da minha mãe. E é esse crioulo que eu estou a aprender, que é um crioulo da outra língua. A minha mãe também me disse, não podes aprender esse crioulo. Mas ela também pode fazer a mudança de perspectiva, não é? Então eu posso aprender uma língua que está perto da língua que é dela e que é do mesmo país. E então, este é o exercício. Eu penso que já me queixei do meu amigo. E tenho vindo a queixar dele em vários sítios. No outro dia fui à televisão. Estou muito feliz de ter ido à televisão. É uma perspectiva diferente. Ver-nos a falar assim, né? Mesmo que digas uma data de parvoíces, pode, se for a tua perspectiva, pode ser interessante, não é? E então, eu como tenho esta experiência, estou-vos a propor este exercício aqui. Eu sei que há muitas pessoas que o fazem diariamente, porque não por terem 3 nacionalidades como eu, mas por terem outra perspectiva. Se calhar sabem mais sobre este exercício sobre eu do que eu, mas hoje em dia eu acho que é muito importante eu continuar a fazer este exercício aqui. E esta aula foi muito bem planeada, eu já sei como é que se acaba. Em Cabo Verde, o Amílcar Cabral já não é o herói e lutou pela independência de Cabo Verde, não é? E então eu peço desculpa por ser a segunda aula, portanto não é tão incrível como vai ser a terceira, mas eu vou trabalhar bastante para conseguir ir a Cabo Verde, fazer propaganda política a favor deste meu herói, que é o Amílcar Cabral. Sim, foi Cabral que me ensinou o que é pensar com coragem e, se tiver a haver uma injustiça, apontar essa injustiça e desenhar essa injustiça, pintar essa injustiça, pensar sobre essa injustiça. Ele ensinou-me a fazer isto, porque eu antes disso não queria saber, queria só pintar, desenhar as coisas que eu adoro. E continuo a querer só pintar e desenhar as coisas que eu adoro. É por isso que eu há bocado estava a dizer que preferia estar no meu ateliê do que estar aqui. Só que estou a ter sucesso, porque já estou a gostar mais de estar aqui do que estar no meu ateliê. Já mudei outra vez, vira-casacas. Ele é uma pessoa, é um pardo. É uma mistura de branco com preto. Mas já não se diz branco e preto. Também já não se diz mulato. Eu até adorava a palavra mulato, gostava. Há pessoas que dizem, mas não podes dizer isso porque vem de mula, mas eu gosto. Porque lá em Benguela há muita literatura que fala sobre os mulatos de Benguela e as mulatas de Benguela e os machos de Benguela também, que é quando é cavalo com burro, égua e cavalo dá mulato, mula ou macho. São coisas diferentes. A primeira vez que eu fui ao Brasil, vi que há várias diferenças dos tons também, como aqui existem os cabritos.
No outro dia descobri que a vó do Gonçalo Pena é preta. Então, lá no ateliê, eu perguntei-lhe, mas tu tens uma avó preta? Ou mulata? E ele não respondeu às duas e disse, ela era cabrita. Então tu és preto, Gonçalo. Nesta coisa de matemáticas, pões mais um bocado de cor, tiras mais um bocado de cor, pões mais isto ou aquilo. E pronto, fiz o exercício com ele. Então, mas se tu fizeres um bocado assim na roda das cores, até chegares à origem de quem fez amor com quem, que fez que acontecesse quem, não é? Consegues ir até... O Gonçalo não teve perspectiva suficiente para lá chegar, mas vai ter, porque está a pintar lá no ateliê, na fundição. Tens que ir lá também, aquilo é gigante. Então tenho um ateliê muito grande, que é uma antiga fábrica que fez bombas para a guerra colonial. E eu nasci naquela terra, em Oeiras, que tem esta fábrica, e como um imã fui lá parar, e o ateliê é naquela fábrica, então eu tive que descobrir, e estou a descobrir, porque é que a fábrica é gigante. É maior do que isto. Este auditório cabe lá 10 vezes. Se calhar 20, é muito grande. E como é que se faz uma arquitetura tão gigante em Portugal, que temos uma escala que não é assim tão gigante, não é? 10 milhões ou 11 milhões, duas cidades médias, Lisboa e Porto, e tem uma fábrica gigante. Então eu percebi que a última guerra que foi ali feita foi a guerra Irão e Iraque, que é uma guerra antes da Guerra do Golfo. E a Guerra do Golfo é a primeira guerra vista em direto na televisão, a primeira guerra em que se usam estas máquinas de filmar e de fotografar. Existem umas imagens a verde e verde claro, onde se vê os primeiros mísseis a cair no Iraque, e o jornalista português e todos os países devem ter um jornalista que foi o pioneiro da guerra ao vivo, em direto. 91 é antes da internet, é antes da máquina digital fotográfica, muito antes podemos filmar e gravar e tirar fotografias com o telemóvel. E então, de facto, a tecnologia da guerra faz os povos evoluir, como dizia o Amilcar Cabral. Ele foi morto nos anos 60, ou 70, 72, 73, e disse que a cultura da guerra é importante para a evolução dos povos. Mas ele estava a falar, ele disse isto e de facto os povos evoluem, mas ele estava a falar de autodeterminação e da liberdade de dois países, Guiné e Cabo Verde. E, de facto, ele disse a evolução dos povos. Hoje em dia nós temos internet, temos esta capacidade de projeção, temos telemóveis, temos esta capacidade de gravar, temos esta capacidade de traduzir tudo com base na tecnologia de guerra. Agora, os drones, não é? Daqui a 50 anos, na véspera do 25 de Abril, eu não vou estar aqui a falar convosco. Se estiver vivo, espero estar no ateliê a pintar flores. Mas sou muito feliz de poder, em 2024, ser pintor em Portugal, no Porto, em Lisboa, no mundo inteiro. Engraçado, o Tim Maia, quando eu descobri estas músicas e o Ser Racional, percebia a coisa de Moçambique, Angola e a Guiné ser livre. Não era por isso que eu estava a curtir a música, porque a religião dos meus pais é esta dele. Então aquela coisa que eu estava a fazer do pastor estava mesmo a ir a uma coisa que eu vi quando era criança a acontecer, né? Uma religião que é também dividida entre o Brasil, Angola e Cabo Verde. Portanto, há aqui nesta fronteira há uma
nacionalidade ou não nacionalidade, ou uma forma, eu acho que é uma coisa que é exatamente este exercício de mudança de perspectiva, possibilidade de emitir pensamento e de receber pensamento. Isso é escrever e ler. E pronto, eu acho que nós evoluímos muito, porque agora em Portugal muitas pessoas já sabem ler e escrever. Mas eu vou continuar com este exercício, está mesmo a acabar, e agradeço a todos terem estado aqui isto aqui que eu fiz é um bocado a minha senzala. Há um livro que é Casa Grande e Senzala, e o meu pai vem dessa linha tem essa biografia a acontecer. Eu digo meu pai, portanto eu também tenho, mas eu estou a estudá-lo a ele para perceber esse pensamento da Casa Grande e Senzala, do ser descendente de uma cultura de senhores e de escravos, de opressor e de oprimidos. Claro que o Paulo Freire também é muito importante no eu perceber, ou tentar perceber esta teoria do opressor e do oprimido. Mas o meu pai é uma pessoa que andou na Universidade Portuguesa. E quando vai ao meu ateliê, na Fundição de Oeiras, que tem esta história bélica, colonial, ele diz-me assim: está cada vez pior esta tua senzala. Sou senzaleiro. Portanto, as palavras, as esculturas de bronze da altura da nossa história, não é? Aquilo que nos faz ser assim hoje. E todos os documentos que falam sobre a escravatura, a relação da nossa história que faz acontecer estes países que já estão numa boa, e como é que nós também já estamos numa boa. Isso, de facto, para mim é muito importante, e é por isso que a minha resposta a não foi Cabral foi Cabral, sim. Amílcar, não é o Amílcar Cabral que estamos a falar. Peço desculpa. E pronto, já podem bater palmas e vamos falar sobre isto que aconteceu. Obrigada, Francisco, pela partilha e por nos lançares o desafio para mudarmos de perspectiva. E agora convidava-vos a fazer o exercício e a partilharem a vossa perspectiva. Perguntas? Aproveitar. Eu disse que isto ia acontecer, mas eu não vou deixar. Não vou mesmo deixar. Eu, quando estudei em Nova Iorque, Colômbia, eu não sabia que ia ter aulas sempre assim em auditório, como se vê nos filmes. E é um bocado, é difícil estar nesse lado. É mais difícil estar aí do que estar aqui, porque existe um espaço piramidal em que, embora eu esteja aqui na ponta mais perto do precipício, existe esse poder que é o poder do microfone. E eu não estou a dizer que Nova Iorque é incrível, é o melhor sítio do mundo, a educação deles é melhor do que a nossa, mas aquilo que eu estou a dizer é que eu ter sido exposto a outra maneira a outro tipo de pensamento académico foi mesmo importante para mim, para poder dizer uma data de parvoíces ao microfone, que é exatamente aquilo que eu penso. E então eu lembro-me que tentei falar quando estava nessa posição, só que o meu inglês internacional é muito mau. É mesmo no woman, no cry. Oh, no woman, no cry. Então eu aprendi a falar inglês na MTV. E então
pronto, e se calhar o meu discurso tinha uma dimensão humanista que não era minha, era do Tupac, ou do Bob Marley, ou do Mandela, mas eu gostei disso, de ter um mau inglês, bad English, very bad English, e international English, mas muitas vezes estava perdido no contexto, não é? Naquela maneira de pensar política e de uma data de pessoas das guerras da América a viver lá, né? Os coreanos, vietnamitas, os portugueses, cabo-verdianos, outras guerras, né? Outras migrações. As pessoas da Lua também vivem na América. Mas esta situação do emissor-receptor nas aulas era aguerrida, era difícil mostrar o meu trabalho de pintura, porque ia ter crítica. As pessoas iam dizer, não, esta mão está mal feita, essa cabeça tem 3 orelhas, ou Francisco, tu não podes ter esse discurso hoje em dia porque é demasiado sexista, ou já não se pensa dessa maneira. Havia sempre um contraponto. São muito críticos lá, ou a cidade é demasiadamente competitiva para mais artistas querem ser artistas em Nova Iorque e por isso vão estudar para uma escola muito cara de Nova Iorque. Não sei qual é o motivo, mas esse motivo de facto dava competição, dava competitividade, dava aquele sentido americano do American Dream estava a acontecer e obrigava que as pessoas fossem mesmo demasiado boas, porque queriam ganhar, não é? Queriam ser os primeiros. Tem essa coisa, né, do World Champion que os americanos têm, norte-americanos. Mas essa resposta e esse feedback, esse emissor e receptor, acontecia. Por exemplo, aqui em Portugal, uma vez um curador perguntou-me se eu sabia escrever. E eu não disse nada. Mas pronto, fui escrever para casa. E antes de vir aqui, escrevi o texto todo que me pediste. E levei muitos dias, porque eu escrevo assim diaristicamente. E não me preocupo se é um grande texto, se é muito bom texto, mas preciso de sentir que escrevi dia 10, dia 15, dia 20. Como desenho também. Vou desenhando, depois há uns desenhos que são mesmo a ideia que eu queria pôr, e outros são um bocado ao lado, mas também são bons, porque são ao lado, não é? Tem outra perspectiva. E então, eu estou a tentar que aqui em Portugal se mude este fator cultural, que é no final das aulas, nas Caldas da Rainha, em Lisboa, em Viana do Castelo, no Porto, há pouca luta. Mas isso está a mudar bastante, como ao bocado eu vos disse que a Hilda me tirou um bocadinho desta forma colonial que eu tinha. E agora acho que tenho mais ferramentas sobre falar sobre este problema, que é um pensamento ainda colonial que nós, portugueses, temos. É muito importante termos este pensamento que vem do Brasil aqui e que já está a ser um pensamento português, que está a entrar aqui, que está a mudar a minha forma, que está a abrir, está-me a querer mudar de perspectiva, a querer ver outras situações de outro ponto de vista. Pronto, eu Olá, antes de mais queria agradecer este momento e fiquei muito instigado e gostava, se pudesses falar um bocadinho mais,
também no teu dia-a-dia desta estratégia que eu acho muito interessante e mesmo muito inteligente, que é a estratégia do discurso circular, não é? Porque, na verdade, nós temos tendência a achar, num primeiro momento, formatados que estamos numa sociedade hiper estressada com a produção, de que a circularidade, de alguma maneira, é uma ineficiência. Ou seja, que não se, quando nós atingimos uma certa ideia, está atingida e, portanto, costuma-se dizer aquela expressão chover no molhado, não é? Já passámos por ali e queremos passar por um sítio novo. Mas o que é engraçado é que, na verdade, a estrutura circular também faz uma coisa muito interessante, que é, de alguma forma, criar nas pessoas que estão a escutar um suspense, não é? Que é perceber em cada momento desse círculo quais são os dados, a cada vez que o círculo se completa, quais são os dados novos, não é? E essa ideia de criação de suspense não só parece-me a minha opinião, de uma estratégia muito interessante de manter uma audiência ligada, mas mais interessante também, ou tão interessante, é uma outra coisa que é quase como um pequeno movimento de transe, onde de repente deixam de haver dois lugares e de repente, quando nós abrimos os olhos, estamos todos no mesmo lugar, não é? Essa espécie de já estamos todos dentro do mesmo círculo, não é? E isso é muito interessante. Portanto, a minha pergunta é muito concreta, que é se esta ideia do discurso circular é uma coisa que para ti é natural, ou se foi qualquer coisa que tu foste descobrindo como uma espécie de instrumento de relação com o outro. Obrigado pela pergunta, é mesmo, é isso. E é uma coisa que nós todos aqui temos, só que quando ela se torna um objeto, uma ferramenta de trabalho, ajuda-nos a subir patamares, de facto, a passar para outros estágios de pensamento. E eu reconheci em mim essa capacidade quando estava a ler uma biografia do Bob Dylan. Então, ele tinha passado pelo sucesso teenager, quase, né, muito novo, a ser a voz da América, e depois acontece a guerra no Vietnã e o Woodstock, e ele é muito jovem, chega a uma altura em que diz não vou estar no Woodstock. Portanto, começa-se a afastar do ponto de vista em que ele estava e do ponto de vista onde ele foi posto, né? Foi posto pela crítica e pelo sucesso e por as medidas do nosso espaço social e do espaço social dele naquela altura, num patamar que ele trabalhou para estar ali, mas depois não quis. E então ele explica na autobiografia dele, é escrita por ele, é muito incrível. Eu fiz uma cena a Bob Dylan ao bocado, portanto, com as folhas, e ele explica num livro que começou a fazê-lo para decorar a poesia, para poder ter as palavras das letras virem facilmente, né? Enquanto ele está a cantar, intuitivamente, ele está e aquilo está lá, ele tem acesso à memória RAM dele e consegue fazer o download e passar com as notas, tudo, aquela coisa toda. E então ele explica que começa a fazer isso como uma ferramenta para se lembrar das letras e das estruturas das músicas, mas depois passa mais à frente, pós Woodstock, pós trauma de visibilidade, não é? Ou de exposição, de estar exposto, ele passa a usar isso num comeback, quando ele volta. Isso vê-se no livro, naquele filme que tem 7 atores diferentes, não é? Que o filme chama-se I Was Not There, um bocado como Não Foi Cabral, não é? Portanto, ele está exatamente a fazer um apagamento da cultura da personalidade. Portanto, ele diz, não, eu não quero ser o Jesus da América neste tempo de conflito. E então ele faz isso quando faz a volta dele. No filme vê-se, ele vem com guitarras elétricas, deixa de ter a guitarra acústica e só harmónica, e aparece com
com a banda em palco, com guitarras elétricas. Então o que é que ele faz? Nessa altura, ele não faz um exercício circular, este de torre que sobe, ele faz com triângulos. É triangular. Portanto, ele A e B dá C, sempre, tá. E dessa forma chega ao círculo, não é? Portanto, é um exercício de geometria, mas do posicionamento, da concentração. É uma ferramenta para compor e para conseguir perceber a estética individual e a técnica individual. Portanto, aprendi com o Bob Dylan este truque. E um bocado como o Amílcar Cabral, não é? São estratégias de chegar ao futuro, com A mais B chegar a C, perceber a paciência que se tem que ter, não é? No chover no molhado, perceber a chuva, a água, os elementos, e depois quando está tudo nivelado, passa-se para o próximo nível. Em pintura temos de estar sempre a fazer isso, temos sempre a ver o equilíbrio que está a acontecer da composição. E é incrível que o Bob Dylan faz este exercício quando faz o voltar após ser o ícone da geração dele, com música e com pintura também. Ele volta mostra umas pinturas, pintou bastante nesse intervalo. Portanto, o espaço, a sinestesia entre a composição sonora e bidimensional está ali a acontecer, e ele está a fazer um exercício com desenho e som. Portanto, eu, quando digo esta pessoa me inspira, ou um herói, ou alguém que eu look up for, né? Faço assim uma Lenin Lichtenstein, é porque vou aprender qualquer coisa com a experiência, não só na poesia, no ato poético de quem está a compor, mas também no espaço biográfico, quando se vai ler, ou quando vou ler esta autobiografia do Bob Dylan e aprendo um espaço do pensamento deste artista, como o Tim Maia também, não é? A música que me deu esta dimensão foi aquela No Caminho do Bem, que explica-me também, é uma música que é religiosa, No Caminho do Bem, não é? Está aqui o pastor falando e doutrinando, mas é uma música de igreja que tem a ver com o gospel também, mas é feita por um artista brasileiro que está muito influenciado pelo funk, né? Portanto, para mim, esta música e esta música que eu vos pus hoje libertou-me também do ter que ir à igreja com os meus pais. Eu disse, não, eu prefiro fazer como ele. Prefiro ter uma relação com o divino criativa também, com música ou com desenho. Então foi muito bom, deixei de ir à igreja. E era muito uma coisa que vem de Cristo, não é? Também o racionalismo cristão. Lá em Angola eles chamavam espiritualismo, que é incrível, baixam espíritos, fala-se com espíritos, os espíritos descobrem o que é que está no teu bolso. É muito, muito fixe. E então esta coisa circular e esta mudança de perspectiva que eu estava a propor aqui, eu aprendi a fazer quando fui à África, não é? Receber também a escola africana, e a escola africana tem muito a ver com a espiritualidade. Aqui a escola católica também, mas o racionalismo cristão, assim que se chama assim,
é uma mistura de uma coisa europeia e africana também. Não é? Está ali a acontecer um candomblé e Jesus. E é interessante esta coisa de Bob Dylan também e da religião. Ele faz isto, ele é judeu, e faz isto também com aquele alcance dos judeus que é para a frente. Vamos pensar aqui, mas vai ali. A minha voz vai passar para além daquela parede. Conseguiram ver? A minha voz vai passar para além da porta. Faz um arco assim. Pronto, não tenho mais. Eu acho que respondi. Obrigado. Mais alguma questão? Não? Eu gostava de perguntar falas de heróis e referes vencidos e vencedores e como é que funcionam os heróis neste jogo em relação ao teu trabalho? Eu joguei basquete quando era criança e adolescente e achava que ia jogar na NBA. O meu herói era o Michael Jordan. E eu jogava bem, fazia muito bem assim. Tipo balé, era bom nos gestos. Mas estava numa equipa que ficava sempre em quarto lugar. Então tive que aprender a poesia do desporto. Porque não era daquelas equipas que ficavam em segundo, em primeiro e em terceiro. Ficávamos sempre em quarto. Quarto lugar outra vez. E então tive essa experiência. E depois, quando saí do basquete, já estava farto de perder, começo a ter uma relação contra o professor, que era o meu pai. Estou quase a ir para as Caldas. E uma relação pai-filho, como tu vais ter com o teu cão agora, né, de ter que educar. e então estava ali a fazer um braço de ferro com o meu pai e disse-lhe, pensando naquela música do Bob Marley, 400 Years, e depois outra, uma citação dos Wu-Tang Clan, e o meu inglês é da MTV, portanto eu tenho heróis, Kurt Cobain é meu herói, o Jimi Hendrix é meu herói, uma série de pessoas, o Amílcar Cabral também. E então, nesta coisa do herói, do libertador, também já tinha ouvido a música da Tina Turner, We Don't Need Another Hero, e é muito forte essa música, e então esteve sempre presente em mim. Ok, nós não precisamos de mais nenhum herói, é verdade. E então há um dia em que eu vou ter com o meu pai, temos a ter um almoço. Os almoços são sempre muito importantes, as conversas em mim fazem sempre mudanças de perspectiva, e esta de ter que lutar pela língua da minha mãe, não é um dialeto, foi muito importante, e a projetar esta aula, eu sabia que é um pico para... Eu fiquei chateado com esta pessoa, meu amigo, então eu tive que tentar dar-lhe um texto melhor do que aquele que ele tinha. Ainda não estou a conseguir, ele é difícil, mas eu vou conseguir. E se não conseguir, deixei de amigo dele. Pronto. E então eu estou a falar com o meu pai e digo-lhe, pai, eu não quero ir para a faculdade, não quero estudar, não quero ir para a universidade, porque também não quero ter nenhum emprego, não quero trabalhar. E acho que tenho este direito, temos nós africanos temos o direito de não trabalhar durante 400 anos. Temos esse direito, estava eu a dizer ao meu pai. E tinha ouvido isto, os Wu-Tang Clan a dizer, são afro-americanos. E então, isto ao almoço. E o meu pai disse-me assim, tem calma, rapaz, Casa Grande e Senzala. Nós éramos da Casa Grande.
Aqui ninguém foi escravizado. Então eu tive, ok, vou trabalhar, vou arranjar um emprego. Mas o único emprego que eu tive foi ali com o Canolas a ser assistente de Cabrita Reis. Portanto, foi esse o único emprego que eu tive. E de facto, aí eu tive que estudar a liberdade e as noções de liberdade afinco, com força, porque eu percebi rapidamente que em Portugal a estrutura, todas as igrejas que foram construídas foram feitas com dinheiro, com ouro do Brasil ou dos escravos, não é? Portanto, e nós sabemos isso. As escolas primárias, uma série de estruturas que nos fazem hoje estar aqui na Europa e ser privilegiados, ter acesso a uma série de coisas que outros territórios não têm. Então o pai disse-me, não, tu és descendente dos outros. Então, e agora? Vais trabalhar 400 anos? É? Como é que vais fazer? Como é que pensas? Portanto, os heróis, aí, com 18, 19 anos, antes de ir para a faculdade, mudaram. Eu tive que ter outra perspectiva. Bienal de Dakar, estava com um coletivo brasileiro, estava a participar na Bienal de Dakar, artistas brasileiros, e eu fui ver, estava a contar o Nuno há bocado, fui ver a arquitetura portuguesa do forte de Dakar, e que foi o forte onde os escravos eram batizados e depois cruzavam o Atlântico. E então fui ver o forte, é muito bonito, a viagem é incrível, e estava cheio de crianças, escolas e crianças a visitar. Então, muita luz, muito sol e aquele barulho das escolas, das crianças, muito apaziguador, né? Muito lindo, gargalhadas e tudo. Eu achei aquele dia maravilhoso, fui para a cidade. À noite, nós estávamos no mesmo hotel e aquelas conversas de tertúlia que acontecem nas bienais. Eu fui ter com o meu colega brasileiro. Então, gostaste da tua visita? E ele diz-me assim, ainda estou tremendo, cara. E eu, então, o que é que se passa? Apanhaste malária? Não, toda a história que está ali. E eu, nesta altura, percebi, ali entre mim e ele, que eu tinha ficado deste lado do oceano, né? A minha família tinha ficado deste lado do oceano e a família dele tinha ido, e de facto é muito agressivo nós não percebermos a nossa história, não é? E a nossa história é agressivo, percebemos que a nossa história teve um corte por causa de um trauma, de uma situação muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, para mim, eu acho que é importante, esta troca entre mim e ele foi mesmo muito importante, porque a primeira imagem que eu vi foi, epá, um irmão vendeu o outro, né? Houve ali um negócio, uma guerra, alguém foi preso, irmãos, povos irmãos africanos lutaram. Eu vi esta imagem, desceu assim, com a minha cultura africana, assim, desceu, pá, e eu, ao falar com ele, senti os meus antepassados, os antepassados deles, quando é que houve a parte do ponto de vista em que se abraça, qual é que houve o ponto de vista em que lutamos, e depois o ponto de vista em que eu, ainda por cima, vou-te oprimir, vou-te escravizar, vou-te maltratar, vou-te tudo, e isso vai fazer parte do nosso futuro. E então, esta coisa dos heróis, ou das imagens que se põem lá em cima, para nós lermos, como as esculturas dos esclavagistas, as esculturas, as pinturas, do passado colonial português, da história colonial, que não são bem assim. Eu tenho consciência que
no meu trabalho e no meu pensamento, eu tenho que fazer parte de um espaço português que vai pensar, por exemplo, como é que toda esta cultura pode voltar outra vez para as origens. Por exemplo, o Zé de Guimarães é um pintor português que tem a maior coleção de máscaras africanas de Angola. Eu já passei por ele e dou-me bem com ele, porque, assim, de estar como vocês, mas ele sabe que vai chegar o dia que eu lhe vou perguntar: então, quando é que tu devolves as tuas máscaras todas? Ele sabe disso e estamos a adiar essa situação. Espero que ele não morra antes, porque eu não quero lidar com os filhos dele. Quero mesmo é ouvir as histórias dele. Eu comprei isto ali, fiz isto ali, aconteceu assim, taranã, e libertá-lo do peso de ter aquelas máscaras. E libertar Guimarães, o berço de Portugal, de ter aquele museu ali a acontecer daquela forma. E conseguir que os meus primos nas Lundas, que é a zona da cultura de Chocó, da coleção do José de Guimarães, que o Museu das Lundas tenha aquelas máscaras e que a sala onde elas seja igualzinha àquela que está em Guimarães e que se chame Sala José de Guimarães. Porque ele conseguiu guardar aquilo desde a Guerra Colonial até agora e não só tomou conta das máscaras, como as estudou, como incorporou na pintura dele, como eu consigo ler aquilo que ele estudou da cultura de Chocó na pintura que ele tem. Portanto, Zé de Guimarães não é um herói, mas é uma pessoa que eu sei que vai ser muito importante neste gesto de Portugal a conseguir devolver aquelas feitiços, como se diz aqui, ou fetiches, mas são as culturas incríveis. Obrigada, Francisco. Há mais alguma questão? Vamos então dar por encerrada a ação. Encontramos-nos dia 2 com a inauguração da exposição da Letícia Ramos e vamos... E performance, exatamente. E vamos comemorar a liberdade.